Então vamos lá para Josué capítulo 24, verso 14. Josué renova a aliança com o povo. Agora, temei o Senhor e cultuai-o com sinceridade e com verdade. Jogai fora os deuses a que vossos pais cultuaram além do rio e no Egito. Cultuai ao Senhor. Mas, se vos parece mal cultuar o Senhor, escolhei hoje a quem cultuareis. Se os deuses a quem vossos pais, que estavam além do rio, cultuavam, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. E aí Josué diz aquela frase que é bem conhecida, famosa, e ele diz: mas eu e a minha casa cultuaremos ou serviremos ao Senhor. Não importa qual seja as decisões que vocês irão tomar, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí, abre a sua Bíblia, 2 páginas aí adiante, em Juízes capítulo 2, verso 10. Juízes 2, 10. Aqui vai narrar a infidelidade de Israel, do povo de Deus. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus pais, surgiram outra geração que não conhecia o Senhor, nem o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e cultuaram os Baalins. Abandonaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram os deuses dos povos ao redor e os adoraram. Assim provocaram a ira do Senhor, abandonando e cultuando a Baal e Astarote. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos saqueadores que os roubaram, e ele os entregou nas mãos dos inimigos ao redor, os quais não puderam mais resistir, porque onde quer que saíssem, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme o Senhor havia advertido e jurado. Eles estavam em grande aflição. Até aí. Agora abra comigo lá, por favor. Você já vai entender tudo que eu estou falando, tá? Em paz. Deuteronômio. Só para você não parar aqui depois da leitura e abrir de novo. Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 6. Você acostumou, né? Colocar todos os versículos ali, né? Você só olha para cima ali. Deuteronômio capítulo 6. Deixa aberto aí que nós já vamos ler. Meu irmão, você que é pai, né? Eu disse que eu ia falar um pouquinho sobre isso hoje. Você que é pai, mesmo que você não tenha filhos ainda, talvez se Deus te abençoar, lá na frente você tiver filhos, você precisa saber que existe uma missão sobre os seus ombros. E esta missão ela não pode ser privatizada ou transferida a outras pessoas. Eu sei que nós vivemos em dias onde temos o costume, né, de privatizarmos tudo. Não falo em indústria, essas coisas, ainda há um preconceito em nosso país e um total desconhecimento acerca do assunto. Mas quando se trata da nossa vida, da criação dos nossos filhos, de tudo que nós pudermos tirar dos nossos ombros, nós buscamos o fazer. Como, por exemplo, hoje muitas mães e pais abandonam os seus filhos, sejam em creches, sejam com a titia, com a avó, seja com quem for. E eu não estou dizendo aqui, por exemplo, daquela mãe solteira, que se ela não trabalhar não haverá sustento dentro do seu lar. Não estou falando desta mãe. Estou falando de pessoas que têm a oportunidade de sim, ou melhor, nem a oportunidade, criar os seus filhos. E não deveria ser um peso para os pais educarem e criarem os seus filhos. Esta é a nossa missão. Se nós temos filhos, a obrigação é nossa de criar os nossos filhos e instruir os nossos filhos na verdade, na palavra de Deus. Só que muitos veem os filhos como um peso, como se fosse um fardo,
ter que cuidar, ter que educar, ter que ensinar. Não é uma tarefa fácil, mas é a nossa missão. Nós não podemos transferir isso a outras pessoas. Mas vivemos numa cultura que isso acaba sendo normal. Por isso que o cristão ele não foi chamado por Deus para seguir a cultura, mas sim seguir a Escritura, e a sua vida deve ser norteada e conduzida pela palavra de Deus. Todos esses textos que nós acabamos de ler estava relatando a importância, a atuação de seus pais, dos pais na criação dos seus filhos. E é exatamente isso que eu quero te advertir nesta noite. Nós que somos pais, nós devemos formar os nossos filhos. É nossa obrigação instruir os nossos filhos na palavra de Deus. Muitos pais hoje eles estão preocupados em fazer de seus filhos um empresário de sucesso. Todo o trabalho e toda a devoção desses pais é justamente que o filho seja um ótimo profissional, ou um bom patrão, um bom empregado. Eles não criam seus filhos para que eles glorifiquem a Deus. E qual o problema disso? Se você cria o seu filho apenas com esse propósito, que ele seja um bom empresário, tenha um bom salário, ou algo ligado apenas a estas coisas, eu quero dizer que você fracassou. E você irá fracassar como um pai, se continuar nesta linha, se continuar com este pensamento. Nós temos que criar os nossos filhos, em primeiro lugar, para a glória de Deus. E em hipótese alguma estou dizendo que você deixará o seu filho abandonado, que não se preocupará com o futuro, com a carreira ou qualquer outra coisa. Quando eu digo criar os nossos filhos para a glória de Deus, resgata aquilo que foi pregado lá na Reforma, que todos nós, seres humanos, devemos viver para a glória de Deus. Então, em primeiro lugar, você deve criar o seu filho a temer ao Senhor, a dobrar-se diante do Senhor, a glorificar a Deus. Ele precisa ter uma consciência clara, nítida, que existe um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Que Ele é o nosso Senhor, que foi Ele que nos comprou, Ele tem uma aliança conosco, e Ele nos comprou com o seu precioso sangue derramado na cruz do Calvário. O seu filho precisa ter essa ciência. E que não há nada que passe oculto diante dos olhos do Senhor. Que os olhos do Senhor passam por toda a terra. E esta obrigação e esta missão de desenvolver, de instruir o seu filho, é sua. É seu filho. Se é o meu filho, é minha obrigação instruí-lo na verdade. Se você percebeu aqui, os relatos de Josué e Juízes capítulo 2, mostram que a primeira geração que nasceu após Josué não conhecia ao Senhor. Eles abandonaram ao Senhor. Eles não sabiam quem era o Deus de Israel. Eles não conheciam aquilo que Deus havia feito pelo seu povo. Tantos milagres, tantos sinais, o mar sendo aberto. Aquela geração que nasceu, que se levantou, não conhecia ao Senhor. E a pergunta que surge é, de quem foi a culpa? Será se a culpa foi dos sacerdotes daqueles dias? Será se a culpa foi dos levitas por aquela geração se perder? Não, a culpa foram dos pais. Os pais não instruíram os seus filhos na verdade. E quando eu digo pai, são ambos, pai e mãe. É claro que você, meu irmão, como homem, o líder da casa, você deve ser o primeiro a dobrar o seu joelho e a buscar ao Senhor, a invocar o nome do Senhor, conduzir a sua casa na verdade, alicerçados na palavra de Deus. E quando eu digo isso, em hipótese alguma, eu estou dizendo que você, minha irmã, pode encruzar os seus braços e deixa a vida te levar. Em hipótese alguma. Se você avaliar, quem fica mais tempo com os filhos? São as mães. Você precisa se encher do conhecimento da palavra de Deus. Você precisa ter sede e fome da palavra de Deus. Você deve inculcar a palavra de Deus na mente de seus filhos. Este é o seu trabalho, a sua missão. E você não pode privatizar isso. Josué e Juízes estão relatando que aquele fracasso, e se você percebeu, o texto foi muito claro aqui, a mão de Deus pesava sobre aquelas pessoas. Um povo que Deus havia feito uma aliança com eles. Mas eles abandonaram o Senhor, quebraram a aliança e sofreram o prejuízo por abandonarem a Deus.
E o fracasso não foi do sumo sacerdote, dos sacerdotes ou dos levitas, mas sim dos pais. Por isso que é tão importante você entender a sua missão de pai e mãe numa educação formativa de seus filhos. Vocês precisam formar, nós como pais precisamos formar o caráter de nossos filhos. E eles precisam estar forjados aqui por meio da palavra de Deus. Essa educação, esse trabalho de formação, você vai formatando os pensamentos dos seus filhos à luz da palavra de Deus. Tudo que a nossa vida deve ser norteada a partir da Escritura. Nós enxergamos o mundo com os óculos da Bíblia. Você deve enxergar o mundo a partir da cosmovisão bíblica, cristã bíblica. Todas as áreas de sua vida devem passar e serem vistas com esses óculos. E a mesma coisa você precisa instruir os seus filhos. E é como se fosse como um carpinteiro trabalhando sobre uma madeira, sobre uma peça de madeira. E ele vai lapidando, ele vai trabalhando, ele vai dando forma àquele pedaço de madeira. É exatamente isso que eu e você como pais precisamos fazer. Será se nós queremos formar os nossos filhos? Porque não se esqueça, antes deles serem os profissionais de amanhã, eles serão o povo de Deus de amanhã. Eles serão os servos do Senhor, ou eles serão aquelas pessoas que abandonaram o caminho de Deus e sofrerão por conta disso. Porque houve uma negligência e um abandono da palavra do Senhor. Então será se nós queremos formar os nossos filhos? Esta é nossa missão, nossa obrigação, formar os nossos filhos, dar a eles uma cosmovisão bíblica e genuína. Esta é a nossa missão como pais. Ou seja, significa dar aos nossos filhos uma cultura baseada no pensamento cristão. Aquilo que a Escritura diz. Nós precisamos criar os nossos filhos assim. O que a Escritura nos ensina. O que o nosso Deus diz acerca disso. Porque, meu irmão, nós vivemos em uma sociedade e nós somos influenciados pela cultura. A cultura vai permeando e vai nos formando também. Se você não tiver uma cultura bíblica cristã, você será influenciado por essa cultura mundana. Como muitas igrejas têm sido influenciadas, inclusive muitos cristãos têm sido influenciados por essa cultura. A cultura vai ditar o que nos é importante. Por exemplo, acerca de relacionamentos. Ela vai dizer o que nós devemos nos preocupar ou não preocupar, aquilo que é importante para nós ou não. A cultura vai nos dizer aquelas coisas às quais é importante viver. Por isso que é importante conhecer e olhar para o mundo a partir de uma cosmovisão cristã bíblica. E aí eu convido você para lermos aí Deuteronômio capítulo 6, verso 1. Estes são os mandamentos, os estatutos e os preceitos que o Senhor, teu Deus, mandou ensinar-te, a fim de que os cumprisses na terra a qual está indo para possuir, para que temas o Senhor, teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. E preste atenção, o Senhor ordena que guarde os mandamentos e o estatuto. Ele diz, tu, teu filho e o filho do teu filho, ou seja, você, o seu filho e o seu neto, todos os dias da tua vida, para que os teus dias se prolonguem. Ó Israel, ouve e tem cuidado de guardá-los, para que vivas bem e te multipliques muito na terra que dá leite e mel, como o Senhor, Deus de teus pais, te prometeu. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Está vendo? Começa com você, que é pai e mãe. Você deve amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Quando o seu filho olha para você, ele enxerga isso? Que há amor a Deus, temor a Deus. Que o culto, por exemplo, é algo importante para você? Ou você troca o culto por qualquer coisa? Será que ele consegue enxergar o valor que a fé representa para você?
Porque primeiro, para nós transmitirmos algo para os nossos filhos, isso precisa ser uma realidade em nós. Nós precisamos amar ao Senhor, nós precisamos desejar ao Senhor, nós precisamos querer conhecer ao nosso Deus por meio da verdade. E aí ele continua, quer dizer, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Você guarda a palavra de Deus em seu coração? No verso 7 ele diz, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Isso aqui é educação. Você instruir os seus filhos, na verdade. Alguns pais, eles ficam preocupados em fazer apenas alguns minutos de devocional com seus filhos. Mas isso deve ser um ensinamento que está ligado em sua vida. Toda oportunidade, palavra de Deus. Toda oportunidade, ensinar por meio de princípios, os valores de nossa fé. Porque o texto é bem claro, você vai falar, inculcar a palavra de Deus na cabeça dos seus filhos, seja quando eles estão em casa, seja quando eles estão andando, seja quando eles vão deitar ou ao levantar, todo momento oportuno nós devemos ensinar os nossos filhos. E ele diz, também as amarrarás como um sinal na mão e como faixa na testa, e as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas, quando o Senhor teu Deus te estabelecer na terra que prometeu te dar, em juramento feito a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, com grandes e boas cidades que não edificaste. Até aí tá bom. Meu irmão, o que nós temos que entender aqui é o seguinte, o lugar principal e primordial para que o seu filho receba orientação, disciplina e apoio, qual que é o lugar principal para o seu filho receber orientação e instrução a respeito de Deus? Qual é o lugar principal? Essa é uma pergunta, pense aí. Qual é o lugar principal para que o seu filho receba orientação e instrução a respeito de Deus? Eu sei que muitos poderão dizer nesse exato momento, igreja. É na igreja. Não se engane. O lugar principal de enraizar o pensamento cristão, o cristianismo bíblico e verdadeiro em seu filho, primeiro lugar, é você, dentro do seu lar. Dentro do seu lar. A igreja, ela está aqui para te equipar. A igreja, ela está aqui para te oferecer orientação. A igreja, ela está aqui para te conduzir na disciplina, a ter uma disciplina bíblica. A igreja, ela está aqui como um apoio para você, cristão. Porque pense bem, nós temos aqui 2 pregações, na quarta e no domingo. Basicamente pregações com quase 50 minutos, um pouco mais. Rica em conteúdo, aonde você pode absorver ali muito e pode transmitir esse conhecimento aos seus filhos de forma gradativa durante a semana. Você pode escolher uma das pregações e instruir os seus filhos na verdade, na palavra de Deus. Então, o lugar de enraizar o pensamento cristão, o cristianismo bíblico no seu filho, é dentro do seu lar, em sua casa. Esse é o papel dos pais. Esse é o nosso papel como pai e como mãe. Isso você não consegue por ministério algum dentro da igreja. É somente por nossas vidas. Eles olhando para nós. Será se eles enxergam o amor pela palavra de Deus? Seus filhos veem você lendo a palavra de Deus? Eles veem você orando, buscando ao Senhor? Porque eles conseguem enxergar por meio de sua vida que há amor a Deus, temor ao Senhor? Ou quando é dia de culto, você já vem, parece que é um fardo, um peso. Você está transmitindo uma mensagem a seus filhos. Se você falta ao culto é porque não é importante para você. A não ser, como eu digo, um motivo de doença. Mas se por qualquer motivo você falta, você está transmitindo um ensinamento aos seus filhos. O culto não é algo de valor absoluto para nós. É algo que pode ser negociado. O culto não pode ser negociado. Não é você quem dita as regras. Não é você que diz como e quando cultuarmos a Deus. Deus já estabeleceu em sua palavra.
Então este é o papel dos pais e das mães. Enraizar o pensamento de seu filho no cristianismo bíblico. E isso acontece lá por meio dos nossos lares. Porque, meu irmão, todo o aspecto da cultura moderna, ela quer nos afastar de Deus. Não pense que você vai cruzar os seus braços e que, não, eu já vou ao culto uma vez por semana, é isso que importa. Deus vai ter que me abençoar, custe o que custar. Deus te deu sabedoria, Deus te deu inteligência. E você deve usar a sabedoria, a inteligência que Deus te deu para ensinar os seus filhos, para educá-los na verdade, para conduzi-los na palavra de Deus. E esta é a sua obrigação, como pai e como mãe, e minha obrigação, como pai, de ensinar a palavra de Deus. Não pense que 50 minutos ali na salinha com as irmãs, que isso vai resolver o seu problema. Muitos pais pensam que é assim. As crianças ficam ouvindo uma mensagem de 50 minutos, e durante a semana não há um acompanhamento, não há um desejo de instruir os filhos na verdade, não há um momento de meditarem na palavra de Deus juntos, e aí eles ficam surpresos depois. E muitos pais, quando os filhos chegam com 15, 16, 17 anos, os filhos não querem mais cultuar ao Senhor. E aqui eu falo de pais que tiveram a oportunidade de crescerem, de estarem na igreja e os seus filhos crescerem junto com eles ali. E aí os filhos não querem servir ao Senhor. Os filhos não querem caminhar. Mas será se não foi porque longos anos de sua vida ele viu o desprezo que você tinha pela palavra de Deus? Será se não é por isso que ele também não quer servir ao Senhor, cultuar ao Senhor? Porque ele viu que por meio de sua vida, um total abandono à palavra de Deus, que não havia valor algum esse momento de estarmos juntos. Será que não é por isso que ele não quer celebrar ao Senhor e cultuar ao Senhor? Lembre-se, a cultura moderna quer nos afastar de Deus. Nós e nossos filhos. E isso nós percebemos por todos os lados. Seja por meio do entretenimento, por meio da arte, por meio da música, por meio do trabalho, por meio do lazer. De todos os lados nós somos bombardeados. Então você precisa estar vigilante. Você precisa estar atento e instruir os seus filhos na verdade. 3 gerações. Você, seu filho e seu neto. Você deve encorajar os seus filhos a coisas que transcendem. Pais ficam preocupados apenas com aqui e com agora. Não estou dizendo que você não deva se preocupar. Mas ensine-os a coisas que realmente são importantes. Porque se ele for um servo de Deus, pode ter certeza, se ele for fiel a Deus, ele vai ser um bom marido, ele vai ser um bom pai, ele vai ser um bom patrão ou um bom empregado. Porque ele viverá para a glória de Deus. Então tudo o que ele irá fazer é para que Deus seja exaltado por meio de sua vida. Esta é a grande realidade. A minha preocupação não deve ser que ele apenas sobreviva dia após dia. A minha maior preocupação é que o meu filho, o que ele vai ser daqui a 15 anos, o que ele vai ser daqui a 10 anos. E você tem que prepará-lo. Hoje começa o trabalho. Inicia-se o trabalho hoje, de ensinamento, de disciplina, de instrução. Nós devemos nos preocupar o que eles serão daqui a 10 e 15 anos. Vai haver temor a Deus, vão servir ao Senhor, vão buscar ao Senhor. Mas você não pode estar desconectado da realidade. Como diz aqui o texto de Deuteronômio. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Mas para que isso aconteça, ele precisa olhar para você e sentir que você busca o Senhor, que você ama o Senhor, que você deseja vir ao Senhor, servir ao Senhor com todo o seu ser. Não pode ser algo desconectado da sua realidade. Como muitos pais, antigamente diziam, faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Não existe isso. Eles precisam olhar para nós e ver que nós amamos a Deus, que o Senhor é tudo que nós possuímos. Porque afinal de contas nós só estamos respirando porque Ele é misericordioso, porque Ele é bondoso, porque Ele tem cuidado de nós. É mais ou menos o seguinte, meu irmão, você já viu um jornalista, por exemplo, dando uma notícia muito trágica, sem derramar uma gota de lágrima dos seus olhos? Acontece isso constantemente. Temos visto aí no circo da CPI, do Covid, pessoas
sem caráter algum, colocam plaquinhas de 400 e não sei quantos mil mortos, e você não vê ali preocupação alguma com vidas, por mais que o discurso sejam esse. Mas é como se fosse um jornalista, que ele dá uma notícia trágica sem derramar uma lágrima. Ou seja, por quê? Porque ele está desconectado da realidade. Aquilo não é a realidade dele. É diferente quando você está ali. É como, por exemplo, morre um parente seu. Se morrer um parente meu, distante de você, você pode até se compadecer. Mas se morre um parente seu, você vai sentir. Você vai transmitir aquela notícia com pesar. É isso que muitos pais fazem. Eles querem comunicar a palavra de Deus como algo completamente desconectado da realidade. Por isso que os filhos estão distantes também. Por isso que os filhos estão longe também. E ele diz, né? E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. As coisas que você mais valoriza estão em seu coração. E aí eu te pergunto, a sua comunhão e o seu relacionamento com Deus são essenciais para você? Você consegue enxergar isso como essencial? A sua comunhão e o seu relacionamento com Deus? O seu filho enxerga que você se sente pleno, satisfeito em Deus? Que em Deus você tem segurança, paz e refrigério? O seu filho consegue enxergar isso? E por que nós temos que fazer isso? Por que nós temos que expressar a nossa fé? Como Moisés diz que nós devemos fazer isso para que o povo se lembre de que Deus nos libertou, que o Senhor trouxe redenção. E nós devemos ensiná-los diariamente acerca disso. Que o nosso Deus enviou o seu próprio Filho para nos resgatar. Que Ele trouxe libertação, que Ele trouxe redenção, que Ele tem cuidado da sua igreja, que Ele tem sustentado o seu povo ao longo desses anos. Nós precisamos transmitir isso aos nossos filhos, para que nós não venhamos correr o risco de lá na frente ser como esse povo aqui descrito em Juízes. Que a primeira geração após Josué já havia abandonado ao Senhor. E sempre que há um abandono a Deus, um abandono à palavra do Senhor, o que o homem irá encontrar é com sofrimento, miséria, desgraça e ruína. Então que eu e você, com a graça do Senhor, possamos perceber a nossa missão como pai, como mãe. Qual que é a nossa missão? O tamanho da obra que está sobre os nossos ombros. E isso é sua responsabilidade. Responsabilidade de cada pai e de cada mãe. Não é privatizarmos, não é terceirizarmos. E se nós queremos que os nossos filhos amem ao Senhor e busquem ao Senhor, que eles possam ter isso dentro dos nossos lares. Que nós lá dentro dos nossos lares possamos transmitir isso como uma verdade, como uma realidade, ao que estamos conectados. E então, sempre, de joelhos dobrados, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor, porque se Ele não fizer uma intervenção divina, nós estamos perdidos. É um trabalho de total dependência do Senhor. E é isso que eu e você precisamos.